Cumprimento a todos com a paz do Senhor, bem-vindo à sala do banquete, nesse seu espaço denominado A EBD em seu lar. Nós vamos estudar a última lição desta revista desse trimestre, com muito amor, onde o comentarista trouxe para nós, fechando assim com chave de ouro, a batalha espiritual e as armas do crente. Nós vamos aprender que estamos em batalha e como manusear as nossas armas. O texto áureo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Está no versículo 11 do capítulo 6. A nossa verdade prática diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A nossa leitura bíblica em classe está na Epístola de Paulo aos Efésios, que é onde discorre a nossa lição, do capítulo 10 ao capítulo 20. E o objetivo geral desta lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Esse é o objetivo desta lição. Então, se você não é ainda inscrito, se inscreva nesta lição, ou seja, neste canal, deixe o seu like, acione o sininho, compartilhe, abençoe outras vidas, abençoe este canal com a sua inscrição, para que a gente possa continuar disseminando a palavra de Deus e alcançando muitas e muitas vidas. A nossa introdução, para introduzirmos na lição, nós observamos que o apóstolo Paulo, ele depois que instruiu a igreja que estava em Éfeso, ele fez uma conscientização acerca das riquezas de Deus para nós e para aquela igreja, quando ele falou sobre eleição, ele falou sobre libertação, da condição em que vivíamos, em que eles viviam como gentios, aquela reconciliação com Deus, com os judeus. Paulo também ensinou e trouxe à memória a edificação. Ele falou sobre unidade, ele intercedeu pelos irmãos, ele falou sobre o fruto do Espírito, ele ensinou sobre o comportamento familiar, ele deu uma aula, ele preparou como um grande homem de Deus. E agora ele finaliza a sua carta de forma brilhante, extraordinária. Ele tinha conhecimento do mundo em que vivia e do mundo bélico, porque ele sabia que era uma batalha espiritual e ele estava preso em Roma, e por esta razão ele recomenda o revestimento da armadura de Deus para a batalha enquanto vivemos neste mundo. Isso não só foi para os irmãos que estavam na igreja de Éfeso, mas para nós também nos últimos dias, que possamos degustar a palavra do Senhor. O primeiro tópico diz: o preparo espiritual do crente para a batalha. Quando o objetivo é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Então, nós vamos aprender aqui. O primeiro subtópico deste primeiro tópico é: fortalecei-vos ou fortalecidos no poder do Senhor. Veja bem que não é é mergulhado, é vivenciando, é estando com objetividade. Então, no poder do Senhor. Isso aqui é muito importante quando a gente entende, quando a gente compreende, quando a gente procura saber realmente e vamos assim nos conectarmos nesta palavra. O apóstolo Paulo, ele conhecia bem as estratégias militares, especialmente a romana, onde ele estava preso. Ele via todo o seu aparato de guerra, como os soldados se vestiam, e ele, conhecendo este mundo em que vivemos, que não mudou, que ele denominava este mundo como um mundo tenebroso.
E veja que Paulo exortava os irmãos a tomarem posse da armadura de Deus. Em algumas versões você vai encontrar não da forma passiva, como o comentarista colocou, você vai encontrar na forma ativa. Por exemplo, você vai encontrar na RSV, quando diz assim, sedes fortes. Não está errado, foi uma opção que eles tiveram de colocar da forma ativa. Então, para sermos fortalecidos no Senhor, é necessário tomarmos uma posição como cristão em vários aspectos. E o comentarista enumerou aqui vários que eu quero, com muito amor, passar para os irmãos. Primeiro, precisamos ter comunhão com Deus em Cristo e no Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. Ele nos deu uma referência aqui em João capítulo 15, versículo 7, que está aqui na nossa Bíblia, que nós vamos ler, que diz assim, isso é muito gratificante, que ele diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, para permanecer em Cristo, só é possível se houver obediência. Não havendo a obediência em nossas vidas, nós não temos como ter comunhão com Ele. Que no versículo 10 do mesmo capítulo, ele diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho, Jesus falando, tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, para haver comunhão com Deus, por Jesus, através do Espírito Santo, é preciso ter obediência. O segundo aspecto que o comentarista nos coloca aqui e dá ênfase à nossa lição é ter uma mente renovada. Não é aquela mente, tem pessoas que se perturbam com tudo. Tem pessoas que parece que a mente é uma esponja que só agrega as coisas negativas. Precisamos ter uma mente renovada. E o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, e o versículo de número 8, que aí é muito gostoso quando a gente lê, que ele diz assim, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É ter uma mente renovada, é uma mente voltada para as coisas de Deus e não nas coisas deste mundo. O terceiro aspecto é viver uma vida em santidade. Não quer dizer que é viver uma vida em clausura, não. Santidade é ser separado dos sistemas mundanos patrocinados por Satanás. Que muitas vezes o cristão quer ser crente na igreja, quer ser crente fazendo parte dos departamentos da igreja, mas não sai lá do mundo. Compartilha e participa de muitas e muitas coisas, em shows. Deus não está em shows, Deus está em cultos, em parques de diversões, em teatros, em cinemas e em outras localidades que são abomináveis aos olhos de Deus. São locais que foram consagrados especialmente a serviço do reino das trevas. Por isso, há muitas famílias hoje padecendo. Eu tenho conversado com mães que têm filhos, ainda criança, assustado dentro de casa. E eu pergunto, como é a vida deles? Eu levei para um matinal lá no circo. Leva lá para o território do diabo e quer ter paz em casa. Vida santa é uma vida separada. Jesus disse, Pai, eu não vos peço que tire do mundo, que leve, mas livra do mundo. Então nós podemos nos livrar desta praga que está acabando com a nossa geração, chamada a modernidade perversa, o relativismo, o evangelho mercantilista, espúrio, sem a glória de Deus.
Precisamos sair desse marasmo e evitar aqueles que estão morrendo como ovelha muda para o seu matador. Então, tem que ter uma vida de santidade. Santidade na mente, santidade nos olhos, santidade na boca, santidade nos ouvidos, santidade em todo o nosso setor de vida. E o quarto aspecto é ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio não tem vaga mais para ninguém. É aquele crente alegre, aquele crente otimista, aquele crente que tem uma visão ampla, aquele crente que não é melindroso, mas aquele crente que é estruturado. É aquele crente que realmente está seguro daquilo que quer. É consciente. Se Jesus não fez, para ele não tem problema, porque ele continua sendo Deus. Então tem pessoas que só vê as coisas negativas. O crente cheio do Espírito Santo é uma fonte de vida. Graças a Deus. O segundo subtópico da nossa lição é vigilantes em toda oração e súplica. O objetivo desse segundo subtópico aqui é mostrar o valor da vigilância. Vigilante em toda oração e súplica. Existem aqui vários momentos de vigilância que a gente deve nos prender, que deve nos guardar, que deve realmente viver de uma vida vigilante e súplica. Existem vários tipos de oração, maneira, postura. Tem aquela oração de invocação, de chamar. Você invoca, você chama, você procura atrair a Deus. Tem aquela oração que você, de intercessão, que você intercede por alguém. Tem aquela oração de louvor e adoração, que você louva o Senhor. Aquela oração de Abacuque, chamado sobre cântico de sigionoto, ou seja, em forma de louvor. E tem a oração de súplica, é aquela oração constante, pertinente, emergente. Então, ser vigilante, sempre é preciso haver vigilância na oração para não sermos enganados, como foi o grande Josué no capítulo 9. Josué, ele foi enganado porque não vigiou, orou, mas não vigiou, teve encontro com o anjo do Senhor, mas não vigiou. Então devemos estar vigilantes. Quando os gibeonitas vieram, não, viemos de terra distante e tal, simularam ali e enganou Josué. E Deus se entristeceu muito. O Robert Lau, ele disse, escreveu, ou alguém escreveu, que ele diz que a oração do crente, do cristão, não é para fazer a vontade nossa lá no céu, não, mas para fazer a vontade de Deus na terra, em nossas vidas. Então, quando nós pedimos, é para que haja uma transformação aqui em nós. Então, nós observamos o valor da vigilância e precisamos sermos vigilantes. Agora, o segundo subtópico, ou melhor dizendo, o segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. E o objetivo é apresentar o campo da batalha espiritual. E o primeiro subtópico já começa mostrando aqui as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo, ele na condição de Satanás, ele tenta o crente a pecar. Ele incita. E na condição do diabo ele acusa, mas você não é crente porque você fez isso. O apóstolo Pedro diz que ele anda ao derredor com fúria de leão, procurando uma oportunidade para nos tragar, para lançar dardos inflamados do maligno. Ele não tem descansado e ele tem alcançado muita gente usando suas ardilosas astúcias, como fez com os gibeonitas. Eles usaram de astúcia no capítulo 9, versículo 4, diz que eles usaram de astúcia, eles foram e se fingiram de embaixadores.
Eles se vestiram de sacos velhos, levaram o saco de pão bolorento sobre o seu jumento, os odres de vinho velhos, remendado, os sapatos velhos. Então, meus queridos irmãos, devemos ter muito cuidado. E o comentarista ele expõe aqui para nós algumas das suas astúcias. É confundir a mentira em verdade. E tem feito isso hoje. É deturpar a Bíblia Sagrada, o valor da Escritura. É dissimular e induzir a dissimulação. É fazer falsos sinais, como tem acontecido por aí. Espírito de adivinhos dentro da casa de Deus. E possamos dizer não. É fazer acusações. É semear incredulidade. É promover ideologias anticristãs. Dissensões dentro da igreja, no ministério. Eu tenho olhado para o céu e digo, Senhor, tenha misericórdia de nós. O céu é santo e é puro. E por esta razão o apóstolo Paulo diz, revesti-vos. Você só vai conseguir se você se revestir. O segundo subtópico do segundo tópico é o conflito contra o reino das trevas. É conflito mesmo. Esse conflito envolve todas as áreas da nossa vida. Seja na igreja, seja no serviço secular. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes malignas. Nós não podemos contemplar com os nossos olhos carnais. Muitas vezes o irmão peca e se levanta contra ele como um leão. Não! Nós estamos sujeitos também, por isso que é necessário ser vigilante para não cair nas mesmas circunstâncias. Então a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, não. Estão querendo resolver o problema do Brasil, acusando um monte de grupos. Não! Há um culpado nisso. E Deus sabe quem é. O terceiro subtópico deste segundo tópico é as agências das potestades do ar. E Paulo adverte que eles são poderosos, eles são malignos, eles são astutos, eles não brincam. Diz aqui que os títulos que o identificam a sua periculosidade, o índice de periculosidade, nós não estamos brincando, não. Eles não estão de brincadeira, não. Aquele mal-estar que você sente lá na sua mente contra alguém, alguém fala alguma coisa, você maquina o mal, são dardos inflamados do maligno. E precisamos estar revestidos de todas as armaduras. Mesmo com todo esse aparato maligno, nós estamos ainda cobertos pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Por isso que isso é muito importante, a gente seguir a Deus. No terceiro tópico, fala sobre as armas indispensáveis ao crente. É a armadura completa. Tem que ser completa para esta guerra. Ser completa. Veja bem aqui que o apóstolo Paulo traz a experiência bélica do exército, um dos maiores da época, que é o romano. E ele mostra que as armas indispensáveis de defesa, você precisa ter armas de defesa, que muitas vezes a gente tem à disposição, mas a gente não ousa pegar. Cingido vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Sabe por que muitos soldados não têm mobilidade, muitos cristãos? Porque falta cingir os lombos com a verdade, viver com a verdade, alicerçado na verdade, não dar ouvido às dissimulações que vêm de fora, mas é na verdade fazer como os crentes de Bereia, ouvir e comprovar na palavra de Deus. Então, vestida a couraça da justiça, era uma malha impenetrável das proteções dos órgãos genitais, ou seja, dos órgãos vitais, melhor dizendo, aqui, o coração, o fígado e tal. Dos órgãos vitais.
corrigindo, diz aqui o comentarista, refere-se à justiça de Cristo, à retidão do soldado no campo de batalha. Tinha que estar com a couraça da justiça. Também calçado os pés na preparação do evangelho da paz, vivendo este evangelho. É como que fosse uma meia-bota, uma proteção que pudesse pisar em serpentes e escorpiões. E para completar essas armas de defesa, tomando sobretudo o escudo da fé. A gente só acredita nas coisas que são possíveis. Muitas vezes Deus fala através de um louvor, de uma palavra, de uma profecia. Depois vem a dúvida, mas será? Porque fulano disse, cicrano falou. Onde está o escudo da fé? De acreditar nesta verdade, nesta pureza. O cristão precisa ter o escudo da fé. Por isso que eu não mudo. Eu estudo e não mudo. Eu examino tudo e retenho o que é bom. Eu aprendi desde o começo da minha fé, ainda como adolescente, para que hoje eu pudesse estar com os pés firmados na rocha. E, em terceiro lugar, a letra E, o capacete da salvação. Tem gente aí sem capacete, vulnerável, estão vulneráveis. E não é todo tipo de capacete que serve, não. Não, de jeito nenhum. Lá em Jeremias 46:4, eu aprendi isso com o saudoso pastor Antônio Gilberto. Ele disse que o capacete tem que ser de tipo elmo. Sabe o que é capacete? Elmo. É um tipo de capacete usado pelos grandes exércitos da época. Ele cobria a parte craniana, ele cobria a parte da audição aqui, para nada penetrar a parte aqui atrás. A visão só era por uma brecha que eles viam visivelmente. Mas tem gente ensinando aí tudo o contrário. Fala que as armaduras só protegiam o peito porque as costas estavam puras e era alvo do inimigo para o cristão não dar as costas para a batalha. Isso é conversa fiada, é conto de carochinha. As armaduras do soldado romano protegiam tanto o peitoral como as costas. O único meio que era vulnerável era na costura aos lados. Por isso que eles procuravam a junção. Tem pessoas que voam muito, mas não é nas asas do Espírito. É nas informações contrabandeadas por pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. A couraça da justiça, ela revestia o peito e as costas do soldado. O capacete era tipo elmo, que alguém chamava capacete com viseira. Não adianta você ter um capacete que na frente está aberto. Então tinha aquela proteção que dificultava. E não era côncava. Não era convexa assim, para dificultar qualquer lança, qualquer tipo de coisa. Aprendi em conversas com o nosso querido pastor Antônio Gilberto, e ele dizia para a gente isso, que não era tanto o seu campo, que era escatológico, mas ele foi um grande conhecedor da Bíblia, um grande mestre. Então, são coisas que nós devemos ter em nossa mente. Ter o capacete da salvação, sabe para quê? Para os dados inflamados do maligno. O maligno lança, não penetra na sua mente. Tem crente que vai dormir e amanhece com a cabeça desse tamanho, com a cara virada para o povo. Não, de jeito, chega na igreja, não fala com ninguém. É porque foi dormir sem capacete. Deu bobeira. Então temos que usar o nosso capacete diariamente, que nós estamos num trajeto indo para Sião. E terminando aqui o terceiro subtópico, é imprescindível arma ofensiva. É a palavra de Deus. A arma ofensiva é a palavra de Deus. É pregar a palavra, viver a palavra, falar a palavra, não distorcer a palavra, que hoje tornou-se prática, querer distorcer e desmerecer a palavra. Você tem que ficar alicerçado. É bom você estudar. É bom, mas é bom você ter cuidado
da sua estabilidade espiritual. Então, a espada do Espírito, que é penetrante, ela vai na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir juntas e medulas. Nem a medicina consegue isso. Nem a medicina vai a esse alcance. Mas que Deus continue abençoando a cada um de nós. E a conclusão diz: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com toda a armadura de Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão, e a minha irmã. E voltaremos na próxima semana com a lição extraordinária do saudoso pastor Eurico Bergster. Eu tive um prazer muito grande de conhecer o pastor Eurico, homem de Deus, que nos deixou um legado que devemos sempre ser gratos ao Senhor. Que Deus abençoe, um abraço e a paz do Senhor. Fica com Deus, em nome de Jesus.